A gente quer conversar muito e entender muito da parte dela como escritora é desmistificar ou esmiuçar isso que escrever faz parte do ser. O que é isso, Renata? Por favor, seja bem-vindo ao programa e comece explicando para nós. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Realmente, assim, quando você tem essa questão de letras, de escrita dentro de si, parece que tudo vira oportunidade para você. E desde muito, muito cedo, eu me encantei com o processo de escrita. Claro, sem maturidade, sem técnica, mas eu já estava um pouco imersa nessa questão de roteiro. Meus pais foram publicitários, então eu sempre tive esse contato muito perto. E já com 12 anos eu fiz o meu primeiro roteiro de vídeo. Inclusive está no YouTube para provar por A mais B que ele existe e tá realmente ali com todas as técnicas. Eu me impressiono com o que eu tinha conseguido na época. Foi o meu roteiro. É o nome? É um roteiro de feira de ciências. Eu estudava aqui em Foz, no São José, e tinha feira de ciência, era companhia Planetas e CIA. E eu fiz esse primeiro roteiro e foi super bacana a experiência. E depois disso, vieram outras oportunidades de trabalhar com vídeo, com roteiro, e eu fui aprimorando. Claro, depois na faculdade deslanchou. Na parte publicitária eu entrei bastante em roteiro e redação publicitária. E só quando a minha avó resolveu fazer a biografia dela, eu falei assim, bom, vou trabalhar essa parte literária, porque eu nunca tinha entrado em literatura. Claro, eu sou uma pessoa assim que me proponho e vou fazendo. Então eu fui atrás de conteúdos, de estudar e me aprimorar nessa parte técnica de literatura. E a biografia da minha avó foi a primeira oportunidade, mas ela detestou. Vou resumindo aqui, falando a verdade, ela odiou. Por quê? Era uma não autorizada? Como não, ela mesma, ela trouxe o texto já aprimorado, e daí ela falou assim, Renata, eu preciso que você revise. Só que eu comecei a olhar a história e falei, nossa, dá pra fazer uma coisa muito legal. Eu vou poder trazer realidade histórica embutindo. Daí era a época da vida dela, Getúlio, a transição e nascimento de Foz, quando todos os migrantes do sul vieram pra Foz. Então eu pus contextos históricos, inseri um monte de coisa. Ela, por que você fez isso com o meu livro? Deu, mas vó, o leitor vai gostar de saber o contexto histórico do teu livro. Não, tira tudo. Então ela detestou, voltou ao original, mas assim, foi um gatilho. Daí um dia eu tava vindo de Foz a Curitiba Foz, porque eu vivi durante 25 anos em Foz, durante a minha parte inicial adulta, e quando eu tava nessa viagem, a gente vinha falando de física quântica. Olha os nerds falando, né? Porque nerd, quando quer falar de assunto, é assim, né? Vai puxando o assunto de coisa mais complexa. Daí a gente falou, nossa, que legal esse assunto, eu acho que daria um bom livro. Daí ninguém fez, né? Pois é, não existem tantos. E Brasil, então, menos ainda. Daí a gente começou a conversar, eu e meu marido, cheguei de viagem, tomei nota de tudo que a gente tinha conversado, e daí nasceu esse livro que tá aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, que é o Vir Cadaz. Mas, ó, em 2009 que eu terminei ele, pra você ter uma ideia como foi, antes desse boom todo aí de multiversos. Além dele, você tem aí também outros, Pense Melhor Antes de Pensar, Veludo Púrpura, Escolhe Aí, Vai, A Casa das 20 Milhas, Everbook da escrita, o essencial para um escritor ficcionista. Esse último são dicas? Isso, então. Depois de todos esses anos que eu venho escrevendo, que eu já escrevo, então, desde os anos 2000, né, bem no início, muita gente vem me procurando como ajuda mesmo, porque os escritores, na verdade, não nascem escritores, eles nascem com a vontade de escrever e se sentem perdidos. E depois de todos esses anos de pesquisa, eu fiz um compilado. E como hoje a gente está nessa linguagem super visual, o Everbook da escrita, ele é um livro de ensinamentos para um escritor de como ele deve começar um livro ficcional, mas em forma de infográfico. Então ele é bem leve, bem dinâmico, como eu gosto de escrever, realmente esse é meu perfil de escrita. E para quem quer aprender como começar um livro, é uma ótima dica porque ele é bem fácil de entender.
Você citou um ponto importante, que hoje a molecada tá todo mundo no vídeo, e o brasileiro sempre foi mais do vídeo do que da leitura. Sem dúvida. Mas você está unindo essas duas ideias, pegando Exato. pelo vídeo, por essa questão da rede social, da questão do eletrônico, mas também colocando em prática esse trabalho com o livro, né? Exatamente. Sabe o que é o mais legal? Eu sempre comento assim, que o fato de eu ter nascido roteirista e ter passado por toda a faculdade de publicidade e não de letras, me tornou a profissional que eu sou hoje, inclusive em termos de literatura. Porque ao invés de eu escrever um livro pensando como literatura, eu escrevo um livro pensando em roteiro. Então, aquela dinâmica que a gente vê hoje no streaming, que as garotadas gostam e que chama a atenção, e no geral, os jovens adultos e os adultos já estão querendo roteiros com outro ritmo, né? Então, se você assiste um filme dos anos 60, 70, mesmo anos 80, o ritmo de roteiro é muito diferente. E o que eu trouxe para a literatura foi esse ritmo novo, que a gente vê hoje nos materiais de entretenimento. Afinal de contas, eu não vou competir com outros escritores. A gente vai competir com o entretenimento como um todo. Então, para eu disputar com redes sociais, para eu disputar com séries e filmes com a garotada ou com os adultos, eu tenho que trazer um conteúdo que tenha essa competência de prender a atenção mesmo, né? Ô Renata, nessa pegada que você estabelece, que você oferece, né, a partir da visão de roteirista, você acha que com isso, aí o seu trabalho de escritora, o texto, ele estabelece uma comunicação maior com diferentes públicos? Com certeza. Eu gosto muito de dizer que eu sigo a escola do Neil Gaiman. Então a gente tá aí com grandes sucessos dele, sou apaixonada pelo texto dele, eu acho assim ele um gênio realmente, e quando eu escrevo, eu trago um pouco dessa informação que ele também traz, que é o quê? Coloquialismo, capítulos mais curtos, situações até fantásticas de realidade muito próximas ao que a gente vive. Todos esses quesitos, elas acabam aproximando realmente o leitor da escrita e as pessoas se sentem envolvidas. É diferente dos grandes clássicos, que são excelentes, eu acho que é uma oportunidade você conhecer cada um deles, mas para que a pessoa que não tem o hábito possa realmente criar aproximação com a literatura, com o livro, a gente tem que se aproximar desse outro patamar, que é justamente essa escrita mais leve, mais fluida, né, com conteúdos mais próximos do que a gente tem realmente em outros entretenimentos. Muito bem. Falando dos seus trabalhos, das suas obras aí, tirando o Everbook que você já explicou, as demais são outras 5. O que une? Se é que tem algo que as une no seu construir a literatura? Então, assim, na verdade, o Pense Melhor Antes de Pensar, que é um livro infanto-juvenil, ele tem outros 3 prêmios. Além deste primeiro prêmio, que foi com que publiquei ele, que foi o prêmio da Universidade Federal do Espírito Santo, ele tem outros 2 também de infanto-juvenil. Então, ele é bem bacana e é um spin-off, na verdade, de Virkadás. Muito antes do pessoal ficar falando de spin-off, que agora tudo é spin-off, lá em 2014 eu tinha um concurso, esse da Federal, do Espírito Santo, e o Virkadás, na época, estava com mais de 300 páginas. E esse concurso era para 50 páginas. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não vai dar certo, não tem como. Daí eu falei, bom, já sei, vou pegar os mesmos personagens e levar eles para outro contexto. Então, em apenas 4 dias, eu escrevi o Pense Melhor de Pensar. Realmente foi super rápido, porque o concurso tinha prazo. E ele é também a história do mesmo garoto Zui, que vai para uma dimensão diferente, onde tudo que você pensa se torna verdadeiro. Então, imagina a ziquezira que vai dar. É bem legal, bem diferenciado, assim, para literatura infanto-juvenil. E o que a gente pode falar entre os dois? Os dois tratam de ficção científica, que é justamente aquelas abordagens de multiverso, que hoje está super em hit, que todo mundo adora, e atravessando tempos, atravessando as regras convencionais do nosso mundo, né? Nos outros livros que eu tenho, esses são assim os que eu posso contar, tá? Os outros eu não posso falar, tem uns segredos aí. Tem os segredos. Mas assim, esses aí, o que une é o quê? Realmente a linguagem muito leve,
Eu adoro trabalhar narradores. Então, todos os meus livros têm narradores bem diferenciados. Então, por exemplo, o Vircadaz, ele tem primeira e terceira pessoa, que traz aí uma proximidade com o leitor incrível, e você tem a perspectiva de estar na pele do protagonista, e depois você vai pra fora e começa a ver o que tá acontecendo em volta dele sem ele saber, então você se sente meio cúmplice, assim, muito legal. E no Escolhe Aí Vai, é a consciência de uma garota que conta o livro, e ela intima as pessoas, os leitores, a participar da história e perguntando o que você faria no lugar dela. Então é divertido, assim, porque você meio que tá na história, você pode optar por escolher alguma coisa, mas também não vai mudar o sentido da história, mas você começa a participar, né? E os outros todos, eles têm essa levada de envolver o leitor como um máximo. Mas, principalmente, é trazer um modo de escrita muito próximo ao entretenimento geral. Então, é aí que eu fisgo a garotada, que eu fisgo o público realmente, fisgo principalmente os adultos, como o de Vircadaz, que é a gente trazendo uma perspectiva de literatura não distante e não aquela coisa que vai acabar largando o livro, né? É uma dinâmica bem rápida mesmo, que é para atrair. Essa é a principal coisa. Prendeu o leitor. Uhum. E você participou com esse teu trabalho da Bienal de São Paulo. Como é que foi essa experiência? Então, a Bienal de São Paulo foi quando eu lancei, né? Que na verdade eu pensei Melhor Dispensal em 2014, foi pela Bienal de São Paulo. Daí, agora, esse ano eu fui na Bienal do Rio, que foi bem legal. Nossa, a Bienal do Rio é uma energia, é algo assim, incrível. Em termos de público também, tanto quanto São Paulo? Nossa, assim, na verdade, a Bienal do Rio é quase uma selva, porque você tem muitos pavilhões e público muito incrível, volume realmente de negócios que roda lá, é impressionante. E o mais legal de todos os eventos literários, incluindo daqui de Foz, né, que foi essa semana, foi sensacional. Anteontem tive aí o contato com o público, foi muito legal. É a proximidade do escritor, que parece algo distante. Sério, as pessoas olham pra mim e falam: você é escritora? Nossa, que incrível! Não, gente. Parece uma personagem mística, nossa, né? Eu nunca tinha visto um escritor. Me sinto como se fosse um unicórnio, assim. Tá vendo? Mas não é essa a realidade. A gente tá permeado, né? Nem todos os escritores conseguem viver de escrita, por isso que a gente quase não se mostra. Mas os eventos literários, num todo, eles são ótimos para mostrar para as pessoas que sim, a gente existe, sim, a gente tá ativo, e adoro o contato com a troca, né, na verdade, com os leitores. É muito gostoso, assim, adoro ter essa proximidade, tirar foto, daí fica aquela coisa bem de fã, tira fotinho, faz autógrafo, faz dedicatória, é muito bom mesmo. Na Feira do Livro você levou o Vircadaz? Sim. Esse é meu livro hoje que eu tô trabalhando. Na verdade, esse ano foi um ano muito produtivo pro Vircadaz. Desde o lançamento dele, eu peguei bem na pandemia, né? A gente não tinha esse contato todo com o público, então esse ano foi um ano que eu me dediquei para realmente ter aproximação. Os leitores estavam todos distantes, só por redes sociais, me vendo em lives. Hoje a gente está em presencial, tá super legal. Então esse ano já teve evento no Colégio São José, o colégio adotou ele como paradidático, foi bem legal. Principalmente porque, assim, eu proponho para o colégio uma aproximação. Então não é só vai ler o livro. Eu vou até o colégio e faço um mini sketch com as crianças, com os adolescentes, e daí eles se sentem envolvidos já na história, já desde a sketch, porque eu faço uma sketch bem diferente, e quando eles começam a ler o livro, eles já estão ambientados, já tem aquela gana de saber o que vai acontecer com o personagem e tal. E quando eu faço também nas feiras e nos eventos, a gente cria essa mesma vontade. Então, ela não está pegando o livro friamente numa livraria. Ela está já envolvida com a escritora, já está envolvida até com o personagem, com o enredo, porque é como se fosse um grande teaser, né? Esses eventos. É muito gostoso. Você citou esse convite ao São José, que você atendeu. Outras instituições interessadas, de repente estão nos ouvindo e querem te chamar para levar num colégio da rede pública, por exemplo, para falar. Com certeza. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que a gente podia dizer, que se perguntou se a gente podia desenvolver uma situação com crianças mais especiais, com crianças que tinham mais necessidades. Falei,
falei, com certeza, a leitura é para todos. A educação tem que ser para todos. Essa vontade de abordar os livros é essencial. Na verdade, eu até escrevi um artigo esse mês passado, que rodou em vários veículos, que é justamente multiversos versus o metaversos, né? Como que isso, e as redes sociais, como que isso vai impactar as nossas crianças? As nossas crianças, elas estão presas nas telas. Isso. E é muito triste isso. Se você pensar, o que mudou? Por que as crianças são hoje como são? Antigamente, mesmo as crianças carentes, que não tinham tanto acesso, elas não tinham a tela. Então, hoje, qualquer criança, mesmo aquelas com rendas menores, tem acesso à tela. O que isso tira das crianças? A oportunidade de vivenciar a própria realidade ao vivo e presencial e também a realidade de literatura. Porque quando a gente lê, a gente vive a pele daquele protagonista. Então corta a imaginação, né? Você não imagina mais. Exato! Né? E você está acompanhando a vida dele. Então, se ele está lá se ferrando, você se sente naquele. E como é que ele vai desvendar isso? Então, você aprende indiretamente. E quando a literatura ela é imersiva, tanto que quem lê fala, o filme não é tão bom quanto o livro. Claro, porque você está imaginando os cenários, você está vivenciando imersamente. E no filme e série não é assim. E hoje, como as crianças estão perdendo seus tempos só com tela, videogame, televisão, seriado, elas não estão deixando de criar essa relação e aprender, principalmente. Então, é muito importante. E o livro, como artefato impresso, ele é insubstituível ou a gente pode adotar o e-book no lugar da impressa? Eu vou falar o seguinte, eu faço leituras contínuas no Kindle, parte da minha profissão eu ficar lendo continuamente, então para quem lê muito é mais barato. Porque cada livro, se você lê bastante, tipo, eu leio 10, 15 livros por mês. Se você for tornar isso possível em físico, é realmente menos acessível. Mas você tem ótimas oportunidades de ler livros de forma lícita, tá? Não tô falando de pirateria. Na própria Amazon você pode baixar livros gratuitos ou de R$ 1,99, R$ 9,99 e mesmo que você não tenha o Kindle, você pode ler no celular. Então, se o seu filho não quer ler, você pode ter a oportunidade de baixar o Kindle app no celular dele e ler quase que gratuitamente os livros. Então, é bacana para você ter uma oportunidade. Agora, que livro de papel tem um cheirinho maravilhoso e que é uma delícia ficar assim. É tudo de bom. Renata, e aonde que encontra os seus livros para adquiri-los? Aí eu falo livro físico e também você deve estar nas plataformas. Exato. Então, aqui em Foz você pode encontrar na Encopel e na Livraria Página. Você pode ir até lá e tem eles à disposição. Mas todos os marketplaces tem na Amazon, tem na própria livraria virtual da editora Inverso, você pode encontrar lá. Mas é facinho, só googar Vircadaz ou Renata Dembogurs que você vai achar. E se você não achar, não tiver como achar, você pode procurar nas redes sociais, né, no Instagram re.dembogurski. Tem um site imersivo do próprio Vircadaz, que você pode digitar e dar uma viajada no livro. E o meu site mesmo, o Caderno da Renata, também tem todos os links de vendas. O Caderno da Renata talvez seja a forma mais fácil de te localizar. Sim, com certeza. Lá tem tudo, tem as redes sociais, tem os marketplaces, todos os lugares disponíveis. Além de tudo isso que você apresentou aqui para nós, tem algum trabalho em andamento ou em vista? Tenho. Eu tenho a continuidade do Vircadaz, que eu tô sendo super cobrada, principalmente pelos leitores. Todo mundo pergunta, e quando é que vem o segundo? E quando vem o segundo? O Vircadaz é parte de uma trilogia. Então, ele tá já... todos os meus livros, eles já são esquematizados antes de começar a escrever, né? E tem um outro que eu tô, assim, apaixonada. Falei hoje pela manhã até, eu tenho que começar a escrever, que eu não vou poder comentar muito sobre ele, porque é um trabalho sigiloso. Não tem nada a ver com essa parte de multiversos, mas também é algo que vai trazer muito interesse, assim, eu acho que os leitores que me seguem, que me acompanham, vão gostar demais. Esse eu quero lançar no máximo até o final do ano que vem, que vai realmente trazer uma perspectiva diferente sobre algumas coisas que a gente já conhece. Legal. Renata, pra gente terminar então a nossa entrevista, já tem todos os canais aí ofertados para quem quer conhecer mais e acompanhar de perto seu trabalho.
Uma palavrinha aí final para quem está naquela, eu gostaria de escrever, mas não sei se o que eu escrevo vai ser lido por alguém, vai valer a pena, vai fazer sentido. Que recado que você deixaria para essa pessoa? Gente, assim, se você quer escrever, como começa sendo escritor? Escrevendo. Não adianta você falar, eu não sei, não tá. Quanto mais você escrever, mais você vai se desenvolver. E para quem realmente quer apoio, pode me contatar. Eu também faço parte de um outro grupo chamado Geração Literária. A gente tem mais de 800 escritores que compõem. A gente se autoajuda. Ele é um processo bem bacana, onde você pode ter apoio tanto dos outros escritores que compõem o grupo, então são uma troca muito rica, ou você pode ter coach, mentorias, que daí tem disponíveis cada um. Eu mesma faço mentoria de vários aspectos nesse grupo, mas assim, primeiramente, se conecte com outras pessoas, outros escritores. Felizmente, graças a Deus, durante a pandemia, todo mundo se conectou. Então, um grande valor que nós tivemos na parte cultural foi essa conexão que foi criada por conta da própria pandemia. Então, os escritores se conversam e a gente precisa começar por aí. Claro que existe uma concorrência, que todos nós somos concorrentes entre si, mas a gente se uniu para realmente divulgar a literatura brasileira, que está muito rica, gente. Legal. O mesmo pode-se dizer para a literatura aqui de Foz do Iguaçu? É rica, Nossa, diversificada? Eu fiquei super feliz, eu encontrei os escritores na feira agora de Foz, troquei figurinhas, foi muito rico, até publiquei algumas coisas no meu Insta. A gente precisa se unir. Eu até comentei com o Alexandre, que era da Câmara de Literatura aqui de Foz, né? Que já foi extinta, mas falei, vamos movimentar, vamos conversar, a gente precisa se juntar, porque se a gente não fizer isso, quem vai ser prejudicado não somos nós só como escritores, mas a própria comunidade, a sociedade como um todo, que a gente pode fazer eventos direcionados, a gente pode estimular, ir às escolas, eu acho extremamente essencial para que a cultura como um todo seja intensificada mesmo. Que os escritores de Foz do Iguaçu não voltem a se encontrar só na próxima Feira do Livro. Não, por favor, não, de forma alguma. Olha, me procura, se você é escritor ou quer escrever, me procura nas redes sociais, a gente bate papo, a gente já se ajuda, tá bom? Isso legal. Aí. Renata, parabéns pelo trabalho, Obrigada. Sucesso sempre, obrigado por atender ao nosso convite aí, a gente te agradece pela participação e tenha um bom dia. Obrigada, gente, obrigada, ouvintes, um super sábado para todos. Legal. Isso aí. Então aí, Moacir, mais aí talento, prata da casa, levando a literatura. Marco Zero, onde tudo começa.